Você já pensou você construir a sua própria ponte sem sair de casa? E além disso, aprender conceitos importantes da engenharia? A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Nesse vídeo eu quero te mostrar como nós podemos aplicar os conceitos de engenharia sem sair de casa e de forma totalmente didática. Esse jogo que eu vou te apresentar, Construct a Bridge, que no caso uma versão português seria Construa uma ponte. E você não precisa instalar esse jogo no seu celular ou até mesmo no seu computador. Vou deixar o link aqui embaixo para você também fazer o teste. É muito bom esse jogo e garante um bom raciocínio lógico e também conceitos de engenharia. Vamos iniciar aqui no Play. Aqui nós temos as questões dos níveis, que vão do nível mais fácil ao nível mais difícil, com base no processo que você vai passando. Essa engrenagem aqui embaixo você consegue fazer o controle dos sons que são emitidos aqui no jogo. Já essa daqui é quando nós queremos aplicar a questão de fazer o teste se a nossa estrutura vai aguentar firme ou não. No outro lado, nós temos a questão dos pontos que nós podemos utilizar e também temos as questões das ferramentas. Questão de construção de linha, se você fez uma linha e você quer deletar, já essa outra ferramenta aqui é desfazer algum tipo de ação que nós tivemos. E você pode resetar o jogo e começar novamente. Bora lá fazer o teste. O objetivo desse jogo é construir uma ponte aonde esse caminhão aqui ele tem que passar de forma que a ponte não caia. E entre os conceitos de ponte, que é interligar o ponto A ao ponto B de forma segura. Para nós começarmos a construção da ponte, eu vou clicar na linha e começar a fazer dentro desses intervalos desses quadrados. Seleciono a linha e vou clicando do ponto A até o ponto B de forma que não caia. Interliguei esse ponto aonde ele vai descontar 1000 pontos, vou lá, seleciono novamente e vou construindo. E uma dica que eu te dou aqui é prestar atenção da altura do nosso caminhão, já que a nossa ponte tem que garantir uma altura suficiente que ele passe e não ocasione qualquer tipo de desequilíbrio. Então preste atenção na altura do caminhão e também dos quadrados. Eu vou montando o nosso quadro da nossa treliça. E eu vou fechando a nossa treliça aqui para verificar se ela vai conseguir um bom equilíbrio. Tomei esse cuidado com a altura do caminhão e vou fechando o nosso quadro. Lembrando que todas as peças devem estar conectadas no nó. Será que nesse modelo aqui a treliça vai aguentar? Vamos fazer o teste. De cara, a treliça ela não teve bom equilíbrio e justamente esse modelo não favorece a nossa ponte. Vamos tentar novamente um novo modelo. Basta você selecionar aqui esse e retornar ao jogo no nível 1. Apenas fazendo uma pausa, eu quero te passar uns conceitos que vão te ajudar a jogar esse joguinho. Apenas fazendo uma pausa no jogo para compreender qual que é o comportamento da treliça e as suas principais peças. Isso vai ajudar muito na hora que você estiver jogando esse jogo educativo. Esse modelo de treliça, essa parte superior, é aquilo que nós chamamos de banzo superior, que é essa região aqui dessas barras. Já a parte de baixo, nós vamos ter os banzos inferiores, que são essas barras. E essas barras que vão interligar o banzo superior ao banzo inferior é o que nós chamamos de diagonal, quando está nessa posição. E esses pontos pretos aqui são os pontos de encontro da treliça. E vale ressaltar que para manter essa treliça em pé, nós temos que ter os apoios. No entanto, no jogo não é mencionado, não é trabalhado essa questão de apoio. Mas fica a dica para você que os apoios são importantes para manter qualquer tipo de estrutura. E cada ponto de encontro dos banzos superiores, dos banzos inferiores e das diagonais nós chamamos de nó. E os principais pontos quando nós estamos fazendo o dimensionamento da treliça é verificar quais barras estão sofrendo compressão, que seria o seu encurtamento, ou aquelas barras que estão sofrendo tração. E para verificar quais barras estão sofrendo tração, compressão, tem vários métodos de cálculo que nós podemos adotar. E um dos principais métodos, dependendo do tipo de treliça, é o método das seções. E olhando um pouco na prática, nós temos esse modelo real de ponte utilizando estrutura metálica. Aqui eles utilizaram alguns perfis e é fácil identificar isso com base nos conceitos passados. Você consegue perceber quais são os elementos que nós vamos ter. Essas barras superiores, os banzos superiores, a barra inferior, banzo inferior, temos as diagonais e também temos a questão
dos nó. Se você olhar mais um pouco aqui, nós temos a questão do seu espelhamento da nossa treliça, aonde nós vamos ter o travamento dessas barras. E quando essa treliça está atuando no seu processo, nós vamos ter nesses nós os pontos de concentração de força, aonde ele vai causar a distribuição nas barras. Por isso que tem que verificar aonde está ocasionando a tração e a compressão. Nós temos um vídeo aqui no canal onde eu te mostro os tipos de esforços e o que ele ocasiona nas estruturas. Voltando aqui no jogo, vamos tentar fazer um novo modelo de treliça onde nós conseguimos travar as nossas barras. Então vou interligar esses pontos, vou fazer uma treliça novamente fechada, porém com uma configuração diferente. Então vou fechar esse ponto e vou fazer o seu travamento na diagonal. Aqui eu errei, então eu posso retornar. Então vou fazer o travamento na diagonal. Novamente eu posso deletar aqui a barra, sem mexer no nosso jogo. E eu vou criar a nossa barra na diagonal. Será que agora vai aguentar a nossa treliça? Lembrando que as barras têm compressão e também tração. E nós temos que lembrar que os nós influenciam muito na questão de estabilidade. Aqui esse modelo de treliça ele não foi aceito justamente porque a configuração não favorece. Fazendo esse novo conceito de treliça, porém com uma configuração triangular, vamos ver se ele vai aceitar e nós vamos ter um bom processo de equilíbrio. Então vou fechar as barras aqui e fazer o seu travamento de todas as barras. Assim, os nós vão conseguir se controlar tanto na tração, tanto na compressão. Será que vai dar certo agora? Vamos fazer o teste. Nosso caminhão tá passando, hein? Será que deu certo? Super deu certo! Então nós passamos o nível 1 e agora nós vamos para o nível 2. Vamos compreender o nível 2. Aqui nós temos o ponto A, o ponto B, não tem nenhum tipo de obstáculo. Então vou ligar aqui os pontos, fazer as linhas do ponto A ao ponto B e fazer novamente aquele formato quadrado para identificar se esse modelo de treliça favorece a nossa ponte. Então vou fechar aqui todos os quadros, interligando em todos os nós. Então fechei a nossa treliça aqui. Agora eu vou fechar a nossa treliça em X. Será que vai favorecer a nossa estrutura? Então vou fechar todas as diagonais em ambos sentidos. E agora eu vou fazer o teste aqui para ver se o nosso caminhão vai passar de forma equilibrada sem cair a nossa ponte. Infelizmente esse modelo ele não favorece, embora gaste bastante material. Vamos tentar novamente. Peguei as barras, vou interligar do ponto A ao ponto B e verificar um novo tipo de configuração. Agora é naquele sentido que eu te mostrei com exemplo real. Você lembra? Então aqui vou fechar as nossas barras e vou fazer a diagonal nesse sentido e fazer um novo teste. Será que o nosso caminhão vai passar sem cair a nossa estrutura? Na expectativa aqui, hein? Ó, tá dando certo. Super deu certo e agora nós estamos no nível 3 aqui. Se você tá curtindo o vídeo, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo na prática. Bora para o nível 3. Vamos compreender a situação do nível 3. Aqui nós temos o nosso caminhão, o nosso ponto A ao ponto B. Acho que não tem tanta dificuldade de fazer um novo tipo de configuração de treliça aqui, hein, pessoal? Então vamos fazer o teste. Eu vou selecionar a linha para aplicar os nossos conceitos aqui. Então selecionei a linha, vou aplicar do ponto A ao ponto B e vou interligando nó às barras que nós temos aqui. Então vou fechar, fechei do ponto A ao ponto B. E agora eu vou pensar no modelo de treliça que nós podemos fazer aqui, tomando cuidado com a altura do nosso caminhão. Então vou fechar, vou fazer um modelo quadrado para nós testarmos novamente aqui. Então fechei, agora fecho essas barras na vertical, fechei todas e vou fazer a diagonal nesse sentido. Aí quando chegar nesse ponto aqui, eu vou novamente fazer as diagonais e vou testar a nossa estrutura. Será que vai funcionar? Praticamente ela não se equilibrou justamente porque todas as nossas diagonais estão no mesmo sentido. Um ponto de destaque que o espelhamento da nossa treliça, quando nós estamos na metade, é importante para garantir a questão das nossas barras. Assim nós vamos ter a questão de tração, compressão se equilibrando. Se você colocar todas as diagonais no mesmo sentido, isso não vai favorecer a nossa estrutura. Esse teste é apenas para você compreender que nem todas as diagonais devem ser posicionadas no mesmo sentido. Então vamos fazer novamente uma nova tentativa aqui. Eu estou fazendo esses testes aqui, pessoal, para vocês compreenderem que nem sempre uma treliça de forma quadrada ela vai favorecer a questão de equilíbrio. Então nós vamos aplicar aquele modelo que nós temos de treliça. Vou fechar todos os pontos. Fechei todos os pontos. Agora fazer a diagonal, que é muito importante,
Assim nós vamos ter os nossos nós trabalhando de forma equilibrada. Fazer a tentativa aqui. Será que vai dar certo aqui? Ó, o nosso caminhão está passando. O banzo superior aguentou, o banzo inferior aguentou. As diagonais atendem a nossa estrutura e os nós estão em equilíbrio. Nós passamos no nível 3, isso é muito bom. Então vamos para mais um tipo de exemplo, que é o nível 4. Então vamos compreender a situação do nível 4. Quando você iniciar um projeto, entenda qual que é a demanda, qual que é a solicitação para você conseguir achar uma solução para o seu projeto. Aqui nós temos um obstáculo nessa parte inferior e nós temos que ligar o ponto A, o ponto B, porém, nós temos que tomar cuidado com esse obstáculo. Lembre-se dos conceitos que eu te passei lá atrás. Aquele formato de quadro totalmente com as diagonais no mesmo sentido não favorece. E quando você não tem um travamento dessas diagonais, também não vai favorecer a sua estrutura, onde vai ocasionar aquele tipo de desequilíbrio e a sua ponte vai cair. Então agora eu vou criar os quadros aqui da nossa estrutura, lembrando que esse modelo aqui ele vai ser nesse tipo de formato. Então vou criando aqui as barras verticais e horizontais da nossa treliça. Lembrando que esse modelo de treliça nós podemos ter os conceitos aplicados em treliça metálica, treliça de madeira, porém o que vai variar é a questão de resistência dos materiais que nós vamos ter aqui. Então fechei os nossos quadros, agora eu vou fechar a questão das diagonais para favorecer a nossa estrutura. Então aqui nesse caso, aqui nesse centro, eu tenho que tomar o cuidado em fazer em X para garantir uma estabilidade das barras. Porém, eu tenho que lembrar desse trecho mais crítico aqui embaixo. Vamos verificar se o caminhão vai passar de forma tranquila. Aqui nós podemos ter inúmeros tipos de situações, isso vai depender da concepção que você tem. Eu vou parar por aqui, mas você pode continuar fazendo os seus testes, aplicando os seus conhecimentos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, é um formato diferente, mas eu quis trazer esse modelo de jogo para você compreender que nós podemos aplicar a questão dos conceitos com a prática. E principalmente treliça, que é um ponto importante da engenharia, independente que seja engenharia mecânica, engenharia civil, mas que vai te dar uma boa base para você compreender como que funciona a estrutura. Lembrando que a concepção estrutural ela pode variar e ela pode influenciar muito na qualidade e custo do seu projeto. Não se esqueça de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!